Rapaziada, continuando aqui o nosso trabalho, falamos agora das posições, né? Vendida, comprada, nivelada. Vamos falar das operações de arbitragem. Fecha lá. O que é arbitragem, professor? É compra de determinada quantidade de moeda, né, e venda de outra moeda estrangeira, de forma que haja paridade entre elas. Compra e venda de moeda estrangeira. Arbitragem. Fecha aqui. Você vai ver que no meu slide eu coloco às vezes uma figura, tem muito dólar. Professor, dólar é a moeda mais valorizada do mundo? Não, não é isso. Mas ainda é a moeda mais famosa, ainda é a moeda mais aceita, ainda é a moeda mais trocada. Isso é fato. Então, quando a gente fala de câmbio, eu não posso esquecer do dólar. Câmbio, né, quando a gente fala em dólar, ainda é, de fato, algo, vamos dizer assim, uma moeda, um tipo de moeda que está em circulação, ainda que tem uma grande circulação. Tudo bem? As arbitragens podem ser externas, internas, direta ou indireta. Vamos para a primeira. Arbitragem externa. Consiste na remessa de divisas de uma praça para outra, representada pela venda de moeda estrangeira contra o recebimento de outra moeda estrangeira. Ou seja, alguém que arbitra moedas estrangeiras diferentes. Alguém que está no Brasil e faz negócios, por exemplo, fora do Brasil, de uma praça para outra praça, e ele arbitra as suas moedas. Fecha aqui, ó. Alguém está no Brasil e fora do Brasil faz operações onde envolva dólar e euro, dólar e euro. Ele está no Brasil, a moeda do Brasil, e lá em outra praça, de uma praça para outra, envolve moedas estrangeiras. Daí o nome arbitragem externa. Por isso que na figura dá essa ideia de circulação de moeda fora do país. Ou seja, uma moeda contra o recebimento de outra moeda estrangeira em uma praça diversa daquela que ele está. Volta lá. Arbitragem interna. Operações simbólicas. Operações simbólicas de compra e venda simultânea de câmbio dentro do Brasil. Tem por finalidade regularizar exigências de ordem cambial, não figurando, portanto, entre as transações normais que se caracterizam pela entrega efetiva da moeda. Então, nesse caso, ocorrem nas seguintes situações: constituição e liberação de depósitos do Bacen, regularização de fraude cambial, ou seja, operações de compra e venda de câmbio, transações normais. Uma arbitragem normal, uma arbitragem interna. Constituição e liberação de depósitos no Bacen de moeda estrangeira, regularização de fraude cambial. Veja, fecha aqui, que essas operações simbólicas são diferentes da arbitragem externa, né? Porque na arbitragem externa não é simbólica, é compra e venda onde haja, de fato, moeda estrangeira de verdade. Então não é uma operação simbólica. Já a arbitragem interna é uma operação simbólica de verdade. É alguma coisa interna. Geralmente, o Bacen trocando moeda, liberando depósito para alguém, regularizando uma fraude cambial e assim sucessivamente. Arbitragem direta e arbitragem indireta. Fecha lá, por favor. Transação efetuada por dois operadores localizados em praças de países diferentes que arbitram suas respectivas moedas. Ou seja, dois operadores que estão em praças, países diferentes. Não é um operador fazendo negócios com pessoas diferentes. São dois operadores que estão em praças diversas, trocando e vendendo a sua moeda. A gente tem muito isso na importação e na exportação. Dois operadores, um paga para o outro. O banco converte em moeda estrangeira, ou então o banco converte em moeda estrangeira, repassa o dinheiro para alguém que está no Brasil em reais. Já a arbitragem indireta é a transação realizada por um operador que, estando em sua base, efetua operações envolvendo moedas nacionais de duas ou mais praças estrangeiras, que é arbitrando as duas moedas ou mais. Então, arbitragem indireta. Estou na minha praça e estou fazendo negócios fora da minha praça, arbitrando, trocando moedas. Então, a arbitragem indireta é semelhante à arbitragem externa. É semelhante. A diferença é que na arbitragem direta eu tenho várias moedas. Ou seja, eu tenho mais de duas ou mais praças e eu tenho duas ou mais moedas. O volume de negócios na arbitragem direta tende a ser maior, apesar de ser uma classificação diferente da arbitragem externa. Tudo bem? Bom, fecha aqui, ó. Lembrando mais uma vez,
É muito comum, nesses negócios de compra e venda de moeda estrangeira, realizarmos essas atividades, porque essas atividades ocorrem via mercado de câmbio, aliás, via operação de importação, operação de exportação. Isso é muito comum. Lembrando mais uma vez, exportação e importação, atividade de comércio exterior e aquelas ligadas ao governo federal, estadual, municipal, são atividades que ocorrem no câmbio, que a gente chama de câmbio comercial. Tudo bem? Beleza? Bom, volta lá. Contrato de câmbio é um ato bilateral e oneroso, pelo qual o vendedor exportador vende ao banco comprador as divisas estrangeiras, cuja entrega poderá ser à vista ou pode ser a prazo. O principal objetivo do contrato de câmbio é a compra e venda de moeda estrangeira, cuja entrega da moeda corresponde à liquidação do contrato. Objetivo: prestar um serviço por um banco ao seu cliente. Fecha aqui em mim. Professor, por que eu tenho um contrato de câmbio? Porque geralmente eu preciso de trocar moeda, principalmente no comércio exterior. Fazer importação, fazer exportação. Aí há a necessidade de se fazer esse contrato de câmbio. Então, neste contrato de câmbio, o que a gente faz? Compra, né? Aliás, a gente tem negócios e o banco faz a troca para a gente, que a gente chama de contrato de câmbio. Tudo bem? Detalhe, eu sou um importador, eu não tenho dólar, eu tenho reais. Eu coloco dinheiro no banco, o banco me vende aquela moeda estrangeira e transfere dinheiro para alguém que está lá pagando aquela pessoa. Isso é um contrato de câmbio. O que eu estou fazendo? O banco está me vendendo moeda estrangeira por aquela cotação maior, eu estou comprando do banco. Eu sou um exportador, vendi mercadoria, recebi dólar. O banco recebe esse valor para mim, né? O banco compra essa moeda estrangeira a um custo mais baixo, spread entre compra e venda, e me repassa esse valor em reais. Interessante que, às vezes, associado ao contrato de câmbio, existem as famosas antecipações sob contrato de câmbio. Então, a antecipação é uma operação de crédito em cima desse contrato de câmbio e em cima do valor que provavelmente eu vou receber, no caso do exportador. Então, veja, quando for um exportador, o serviço é a cobrança no exterior. Eu cobro alguém lá, alguém paga as cambiais sacadas pelo exportador nacional contra o importador residente em outro país. Então, o exportador, o que o banco faz lá? Ele faz a cobrança. A pessoa faz o depósito, faz o crédito, o banco me compra moeda estrangeira e aqui no Brasil me passa em reais. Quando for um importador, ele tem reais. Ou seja, o banco recebe a moeda em moeda local, em real. Ou seja, eu compro o dólar do banco. Eu compro o dólar do banco, o banco me vende a uma taxa mais alta, dentro do câmbio livre, não é verdade? O que o banco faz? Né? O banco vai lá para o fornecedor, né, e ele faz o repasse disso para o meu fornecedor. Ou seja, fornecedor referente à mercadoria importada. E ele repassa o dinheiro, faz o pagamento ao fornecedor em moeda estrangeira. Porque o banco já fez a conversão da moeda. Fecha aqui. Contrato de câmbio vai ser importante tanto para o exportador quanto para o importador, tanto para um quanto para outro. Beleza? Agora sim, a contratação do câmbio poderá ocorrer ou, fecha lá, posteriormente ao embarque, pode ser prévia também. Então, a contratação pode ser prévia ou pode ser posterior ao embarque da mercadoria. Nesse contexto aí, eu estou falando muito mais do exportador. Com prévia contratação total de câmbio, o exportador, a seu critério, contrata o câmbio com o banco antes do embarque da mercadoria. Entre outras palavras, antes de embarcar a mercadoria, ele fixa a taxa cambial. Isso porque o exportador muitas vezes pretende obter adiantamento sobre o contrato de câmbio, a fim de obter recursos para produzir a mercadoria. Então, a prévia contratação total de câmbio. Fecha aqui, ó. Antes de embarcar a mercadoria, já tem um contrato de compra e venda com alguém que está lá fora. O que ele faz? Ele vai até o banco, contrata o câmbio e naquele momento, antes de embarcar a mercadoria, já há a fixação da taxa cambial, mesmo antes de embarcar a mercadoria. Muitas vezes ele faz isso
leva esse documento no banco. Por quê? Porque ele quer fazer um ACC, antecipação sob contrato de câmbio. Como ele está ainda produzindo mercadoria e ele tem aqueles créditos a receber, muitas vezes o banco faz uma operação de crédito e antecipa tudo ou parte desses recursos para o exportador. Por outro lado, a contratação do câmbio, volta lá, pode ser com prévia contratação parcial do câmbio. O exportador, a seu critério, contrata parte do câmbio previamente ao embarque e parte posteriormente. Então, uma parte está contratada agora, nessa taxa de hoje, e uma parte previamente, posteriormente. Significa dizer que uma parte que ele vai receber no futuro, se ele der sorte, e se a moeda estrangeira valorizar, ele pode usufruir dessa valorização. Tudo bem? E também pode ser com posterior contratação total ou parcial do câmbio. Quando o exportador não necessitar de recursos financeiros para produzir a mercadoria, dispõe de recursos próprios, contratará o câmbio em até 180 dias após o embarque da mercadoria. Fecha aqui. 180 dias após o embarque. Duas possibilidades. O banco já recebeu e vai me pagar em até 180 dias. O câmbio não foi definido. Eu só quero receber no prazo máximo para esperar a moeda valorizar, se isso acontecer, mas corre o risco da moeda não valorizar. E a segunda possibilidade, eu só receber depois. Se eu embarquei a mercadoria e a pessoa que está me comprando tem um prazo para pagar, tem até 180 dias e eu recebo o contrato, o valor relativo ao câmbio, relativo àquele valor da moeda. Se a moeda valorizar, ainda melhor, porque nesse caso não me dá bem. Então, geralmente, eu faço uma contratação total de câmbio, né, ou parcial, ou uma contratação total, antes do embarque da mercadoria, que a gente chama de prévia contratação, quando vai se fazer, ou se almeja fazer um ACC, antecipação de contrato de câmbio, ou seja, antecipar tudo ou parte daqueles recursos que eu iria receber, né, no caso lá, especificamente, né, que eu vou receber no momento que embarcar a mercadoria, ou quando receber lá fora, quando a mercadoria chegar lá para o meu, né, para o destino, para a pessoa que está me comprando a mercadoria. Beleza? Olha só, volta lá. Prazos de liquidação de contrato de câmbio. A exportação, a gente tem D, que é o dia da contratação. Pode ser pronta, pode ser futura. O que é pronta? Pagamento à vista ao cliente equivalente em reais em moeda estrangeira. Futura, na data de vencimento de fato do contrato. Nas exportações, o contrato de câmbio só se liquida com o crédito da moeda estrangeira em conta do Banco Brasileiro no exterior. Isso é uma efetiva transferência de divisas. Então, lá no exterior, foi feito o pagamento? Foi. Lá no exterior, foi contratado o câmbio? Foi. Então, nessa transferência efetiva de divisas, é que a gente vai, de fato, né, vamos dizer assim, já dá baixa, né? Ou a efetiva divisa é que, de fato, vai extinguir o contrato de câmbio, com o recebimento ou o pagamento do valor. A exportação pronta, que é o pagamento à vista, pode ser D mais 2. Dia, né, que, de fato, a gente, vamos dizer assim, contratou o câmbio, mais 2 dias. Futura, D mais 180. Lembrando que essa futura, o banco já pode ter recebido e me pagar em até 180 dias, eu aguardo um pouquinho a variação cambial para ver se eu tenho algum ganho, alguma rentabilidade, né? Ou simplesmente a pessoa que vai me pagar tem um prazo para pagar. No caso da importação, pronta D mais 2, 2 dias úteis, D mais 360. Então, no caso da importação, eu vou fazer um pagamento, eu vou, no caso, comprar moeda estrangeira. O banco está vendendo para mim. Significa dizer que, dependendo da situação, tem até D mais 360 dias para fazer o pagamento daquela pessoa que está me vendendo a mercadoria que está lá fora. Quando é uma operação financeira, não tem futura. Significa dizer que é D mais 2. Dia da contrato de câmbio mais 2 dias. Principalmente quando é alguma operação, alguma compra e venda efetuada pelo governo. Beleza? Fecha aqui. Nesse contexto, a gente dá uma atenção toda especial à questão da exportação.
Porque o governo tem algumas linhas, não o governo, né? Os bancos têm algumas linhas de crédito justamente para ajudar o exportador a financiar suas atividades, ajudar o exportador a bancar suas atividades, tudo bem? Então, dentro desse contexto, a gente tem os ACCs ou os ACS, tudo bem? Então, olha só, adiantamento sobre o contrato de câmbio, ACC, antecipação parcial ou total dos reais, equivalentes à quantia em moeda estrangeira comprada a termo desses exportadores pelo banco. Ou seja, mesmo antes, fecha aqui, de embarcar a mercadoria, contrato de compra e venda, já fui contratado para isso. Vou lá no banco, faço o contrato de câmbio e busco antecipar uma parte ou tudo o que eu iria receber. Eu posso antecipar tudo, antecipação total, ou antecipar uma parte. Tanto a antecipação total quanto a antecipação parcial é uma forma de financiar a minha atividade sem recorrer a um outro empréstimo bancário. Ou seja, uma forma de bancar a atividade da minha empresa, da minha organização. Tudo bem? Então, olha só. O ACC tem duas fases. Primeira, concessão de adiantamento pelo banco em até 360 dias antes do embarque da mercadoria, caracterizando-se como um financiamento à produção, embora perdendo a desvalorização cambial posterior que possa ocorrer com os reais. Professor, em até 360 dias antes do embarque da mercadoria, eu já tenho o contrato assinado de compra e venda, eu posso fazer antecipação de tudo ou parte desse valor receber? Posso. Fecha aqui em mim. Nesse caso, desses 360 dias, eu vou fazer a operação, né, pelo câmbio do dia, pelo câmbio do momento, pelo câmbio da situação. Tudo bem? O ACC, volta lá, é intransferível. O banco que conceder crédito por esse mecanismo não pode negociá-los posteriormente. O recurso fica amarrado até o vencimento da operação. Então, o ACC não é um título que vai passando de uma pessoa para outra por meio de endosso. Não é dessa forma que esse título circula. Tudo bem? O ACC também pode se dobrar em outra fase. Segunda fase, quando a mercadoria já está pronta embarcada, podendo ser solicitada até 60 dias após o embarque, aproveitando o máximo possível a variação cambial. Nessa fase, passa a se chamar ACE, adiantamento sob o contrato de exportação, ou adiantamento sob cambiais entregues, podendo seu prazo se estender em até 180 dias da data do embarque. 180 dias da data do embarque. Vamos ver aqui as duas possibilidades. Tudo bem? Primeira, concessão de adiantamento em até 360 dias antes do embarque. Fecha aqui, ó. Vou colocar aqui embarque. Taxa de embarque. Aliás, momento do embarque, data X. Olha só, eu fiz um contrato de câmbio com o banco. A minha empresa até 360 dias antes do embarque. Veja, eu tenho um contrato de compra e venda. Eu já tenho uma venda, uma operação casada. Eu já tenho um contrato que vou vender alguma coisa para alguém que está lá fora. Esse contrato já existe. O banco já conhece esse contrato. O banco já sabe quanto que eu vou receber. Isso em moeda estrangeira, 100 mil dólares, 50 mil dólares, 10 mil dólares, não importa. O banco já sabe esse valor. Se o banco já sabe, eu posso fazer uma antecipação sobre o contrato de câmbio até 360 dias antes do embarque. Eu nem embarquei a mercadoria, o banco já me antecipou tudo ou parte daqueles recursos. É pelo valor do câmbio da hora. Se for antecipação total, é aquele valor em reais e acabou. Se for parcial e outra parte eu vou receber depois, eu antecipei um pedaço, o outro pedaço é para depois. Se o outro pedaço é para depois, eu no máximo busco a variação cambial. E isso vai ser vantajoso para mim. Tudo bem? Detalhe, eu faço ACC para quê? Para financiar a minha produção, para ter capital de giro. Financiar a produção. Então, eu posso fazer um ACC até 360 dias antes do embarque. Tudo bem? Aí, como a gente tinha visto aqui, pode ser pós-embarque. Eu vou falar dele, ó. Pós-embarque. Pode ser solicitado até 60 dias após o embarque, aproveitando o máximo possível da variação cambial. Né? E o seu prazo pode se estender em até 180 dias da data do embarque. Então, olha só. Fecha aqui, ó. Eu posso solicitar, olha só. Deixa eu colocar o branquinho aqui, ó. Veja,
até 60 dias após o embarque, vou colocar aqui 180 dias. Fiz um contrato com alguém, vou receber em no máximo 180 dias. O banco sabe disso. Já embarquei a mercadoria. Eu tenho até 60 dias para fazer o ACE, antecipação sobre cambiais entregues. O que significa dizer? Estou vendendo para alguém, ele tem até 180 dias para me pagar. Está no contrato. O banco, de posse desse documento, até 60 dias após o embarque, ele me faz uma antecipação. Ele faz uma antecipação total ou parcial. Antecipação sobre contrato de exportação ou antecipação sobre cambiais entregues. Antecipação sobre cambiais entregues. Até 60 dias após o embarque. Sendo que o banco, né, nesse contexto, contando o primeiro dia aqui, tem até 180 dias para receber. Se o banco me antecipar, o credor pagou o dinheiro do banco. O credor não, né? A pessoa que está me devendo, a pessoa que está comprando a mercadoria. Se por acaso não pagar, eu que vou pagar o banco. Beleza? Eu faço isso para quê? Financiar a minha produção. Se for antes do embarque, ACC. Se for depois do embarque, ACE. Antecipação sobre cambiais entregues ou antecipação, né, sobre contrato de exportação. Isso pós-embarque. Beleza? Tranquilo? Bom, dentro desse contexto, nós temos também o contexto das remessas. O que é remessas? Valores que vão para o exterior. Valor para bancar um plano de saúde, alguém que está sendo, né, está estudando, tá com plano de saúde lá, ou então para alguém que está estudando, e assim sucessivamente. Essa remessa é uma ordem, ou seja, pode ser um cheque, pode ser carta, telex, internet, telegráfico ou fax. É claro que a internet hoje é o meio mais comum. Trata-se de uma operação financeira. O banco opera com câmbio pronto, pagando à vista ao cliente o equivalente em moeda local. Depositei em reais hoje, chega e fecha aqui em mim. Aí, ó, D+2, pronto, né? Operação financeira, D+2, lembra? Operação financeira, dinheiro está disponível, transferido, D+2 dias, a moeda você paga em moeda local. Então, eu quero que alguém receba lá em moeda local. Significa dizer que eu estou transferindo hoje, eu estou depositando reais. O banco está me vendendo moeda estrangeira. Ele não apenas vende, como faz a transferência da remessa. Remessa, câmbio flutuante ou câmbio turismo. E veja que não é para viagem. Como eu falei para você anteriormente, não é toda operação no câmbio turismo que é para viagem. O banco, nesse caso, vende moeda estrangeira acreditando em sua conta e transferindo ao banqueiro no exterior, cumpridor da ordem. Banqueiro é aquele banco lá fora, fecha aqui, que vai fazer o cumprimento da ordem. Nesse caso, mais uma vez, o banco me vende moeda estrangeira. Ele me vende, transfere para quem vai fazer o repasse pela pessoa lá no exterior. Tudo bem? Siscomex, muito importante. Volta lá. Instrumento administrativo que entrega as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único computadorizado de informações. Todas as operações de comércio exterior serão registradas no Siscomex. Então, o Siscomex é um sistema que possibilita a administração de comércio exterior brasileiro, que integra as atividades da CACEX, Carteira de Comércio Exterior, da Receita Federal e do Banco Central. Dessa forma, é possível controlar as operações do comércio exterior por meio de um fluxo único de informações. Para se ter acesso ao Siscomex, é preciso estar habilitado junto à Secretaria da Receita Federal, órgão que disciplina a utilização do sistema de forma a mantê-lo eficiente e seguro. Se eu quero trabalhar com comércio exterior, eu tenho que estar habilitado também junto à Secretaria da Receita Federal. Para quê, professor? Para, de fato, né, eu poder ter um cadastro e poder fazer as operações de comércio exterior. Então, o Siscomex é um sistema de acompanhamento e tanto a Receita, quanto o Bacen, né, quanto a própria Secretaria, né, a carteira, quase não sai, de comércio exterior, vão ter acesso. Tudo bem? Fácil? Difícil? Fechou aqui? Então a gente fecha agora esse bloco, né, de mercado de câmbio. Espero que possa ter ajudado você bastante e é muito importante para o efeito de prova de concurso. Beleza? Show de bola, galera!